sabe que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te cubra de bênçãos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Maturidade espiritual é algo tremendo, é algo que nós estamos fazendo dia a dia, crescendo e crescendo espiritualmente. Vamos ver logo após a vinheta. A maturidade espiritual não está relacionada à idade cronológica, ela não está relacionada ao tempo em que a pessoa está servindo a Cristo, ela está relacionada sim, o quanto eu estou parecendo com Cristo, quantos conhecimentos que eu tenho de Cristo estão sendo refletidos nas minhas atitudes. Vamos ao tema de hoje. Maturidade espiritual. O nosso texto base está em Efésios, no capítulo 4, verso 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, olha Paulo falando, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha que tremendo! Maturidade espiritual. Eu preciso disso. E Paulo ele traz esse objetivo aos Efésios. Eu não posso estar sendo levada pelas ondas teológicas. Ao contrário, porque as ondas teológicas elas induzem os incautos ao erro. Incautos são pessoas imprudentes, são pessoas descuidadas, são pessoas que não têm cautela. E a maturidade espiritual ela é um desafio para o cristão. Ela mostra as nossas ações, as nossas reações e os nossos pensamentos. A maturidade espiritual, ela está evidenciada na proximidade que eu tenho com Deus. Ela está também referenciada justamente ao conhecimento que eu tenho acerca de Deus, assim como na dependência nossa com Deus. É interessante que ela mostra como que eu resolvo os conflitos que eu estou vivendo, tanto os internos como os externos. Mas infelizmente, nós vemos cristãos, olha, até cristãos antigos, e muitos cristãos exercendo cargos importantes na igreja, se comportando como meninos. Não querem crescer nem no conhecimento da palavra, nem em atitudes cristãs, ou eles querem somente o conhecimento da palavra e desprezam o reflexo que a palavra tem no nosso comportamento cristão. Vamos ver 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, eu agia como menino. Nós temos um chamado à maturidade. Nós temos um chamado à maturidade espiritual. Na verdade, esse crescimento espiritual é justamente eu crescer na palavra, na comunhão com Cristo, e isto vai refletir nas minhas atitudes, no desenvolvimento das qualidades do fruto do Espírito Santo. E Paulo ele traz muito isso nas cartas dele. 1 Coríntios 3 e 1 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por que Paulo não pôde falar aos crentes de Coríntios como a espirituais e sim como a carnais? Porque eles ainda estavam vivendo segundo a carne. Por isso que Paulo traz a importância de nós aprendermos a conhecer o Senhor, de nós crescermos no conhecimento do Senhor e de nós vivermos as qualidades do fruto do Espírito Santo. Segundo Pedro 3,18 fala assim: cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, aí eu trago Pedro, que ele também mostra a necessidade de nós crescermos, a necessidade de nós desenvolvermos. Nós sabemos que maturidade espiritual, ela é um crescimento, ela é um desenvolvimento, mas eu preciso entender que isto é necessário para mim, é necessário para você. No início, quando as pessoas aceitam a Cristo, é necessário
um alimento mais fácil, uma interpretação mais fácil, e Paulo está trazendo isso para eles. Mas também Paulo mostra, eu ensinei para vocês, 1 Coríntios 3:2, deis leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Eu fico imaginando que Paulo estava até um pouco frustrado. Parem de agir como um menino, vocês precisam crescer. Quebrem essa resistência. Vamos crescer, e olha, crescimento nos traz mais intimidade, nos traz mais revelação do Senhor através da palavra. E Hebreus 5, 13 e 14, Paulo ainda fala assim, Paulo não, nós não sabemos na verdade quem é o autor de Hebreus, mas a gente sempre fala que é Paulo, mas nada confirmado. Então vamos lá, Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É impressionante quando a gente vê o que o autor de Hebreus está falando. Eu preciso não só ficar no leite, eu já saí da fase do leite. Eu preciso de algo que vai cada vez me aprofundar mais e mais na palavra do Senhor, que vai me trazer entendimento, que vai me trazer mais afinidade, mais comunhão. Discernir entre o bem e o mal é quando você vê que o que diz respeito à palavra está tendo que dizer respeito à coerência da minha vida como serva de Deus. O que eu preciso entender é que dentro da palavra eu tenho que testemunhar para não escandalizar. Eu testemunho de quem? É de Cristo, é Cristo em mim. Então, Paulo ele está trazendo isso. Vocês precisam sair de ser menininho. Você precisa ter mais experiência com Deus. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Mateus 5:48, nosso Jesus fala assim, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O nosso comodismo nos faz isso. Ah, não, tá bom, eu posso dar um passo, eu vou dar um passo. Eu posso dar um passo, amanhã eu posso dar 2, depois de amanhã eu posso dar 3. Eu tenho que crescer. O bebê, primeiro, ele vai na barriga da mãe, ele vai crescendo, desenvolvendo, depois ele nasce, aí vai fazendo 1, 2, 3, 4, ele vai crescendo, vai se tornando o que? Homem. A mesma maneira, nós temos que também crescer em conhecer o Senhor. Nós precisamos sim, nesse crescimento do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em nós. Para quê? Para que possamos ser conduzidos a essa perfeição que o Senhor Jesus fala. Eu vou ser conduzido a essa perfeição. É um processo e o Espírito Santo é que vai me ajudar, que vai te ajudar a caminhar. 1 Coríntios 2:14 diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu sempre comento nos estudos que nós precisamos aprender com os crentes bereanos. Por quê? Hoje nós vivemos com um monte de falsos cristos, um monte de falsos profetas, é um monte de profecias. E se eu não tenho conhecimento da palavra, eu vou ser levada por qualquer um. Eu vou ser levado por qualquer disse-me-disse. Então eu tenho que ter raiz na palavra. Paulo mostra justamente para eles, para os crentes de Coríntios, a necessidade desse crescimento. E o Senhor, ele traz essa responsabilidade da gente. Nós precisamos crescer. Eu preciso compreender o Evangelho. Eu preciso desse alimento sólido. Eu preciso caminhar. Eu preciso progredir. Eu preciso conhecer e prosseguindo, conhecendo ao Senhor cada dia mais e mais. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim, então conheçamos. Não é só conhecer, é prosseguir. E prossigamos em conhecer ao Senhor. Não adianta a gente se acomodar. Não adianta a gente falar assim, ah não, eu preciso disso. Nós precisamos servir o Senhor com maturidade espiritual. Isso é necessário na nossa vida. Filipenses 1:9, olha que Paulo fala, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. O amor é a primeira qualidade mencionada por Paulo, do fruto do Espírito Santo.
O fruto do Espírito Santo precisa ser evidenciado na minha caminhada, na minha vida. Por isso que crescimento em maturidade espiritual é você evidenciar as qualidades do fruto do Espírito Santo. Filipenses 3:15 fala assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. E olha, quanto mais afinidade, quanto mais proximidade, quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, eu posso te garantir, o Senhor te revela o oculto e o Senhor te revela o escondido. Mas o conhecimento sem o agir do Espírito Santo não é proveitoso para o crescimento espiritual. 1 Coríntios 2, verso 10 e verso 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito revela a nós. Vamos ver 7 ensinos para alcançarmos esta maturidade. Primeiro, eu preciso buscar a glória de Deus. Eu preciso buscar a Deus. João capítulo 3, verso 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque quando eu busco a glória de Deus, eu vou dar glória a ele. E eu vou entender que eu vivo para a glória dele. 1 Coríntios 10 e 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É esta a diferença que vem entre aqueles que querem ser juízes e não... como que eu vou falar para vocês? Eles só querem condenar. Eles não querem ser juízes para eles absolverem. Eles querem ser juízes para eles apontarem o erro das pessoas. Mas Paulo fala assim, ó, quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aí a gente vê Marcos 8,34, quando Jesus nos ensina que para eu viver um amadurecimento, uma maturidade espiritual, primeiro eu preciso aprender a negar a mim mesma, a negar as minhas vontades. E fala assim em Marcos 8,34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante quando a gente para um pouco para pensar, eu nego o quê? Eu nego os meus desejos, eu nego a minha carne, eu nego tudo aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Importa que ele cresça, lembra? E que eu vá diminuindo, para que a glória dele venha a ser refletida na minha vida. Eu preciso aprender que eu tenho que ser pequena. Mas é pequena quando a Bíblia fala de ser humilde, de ser perdoadora, de ser pacificadora. Lucas 9,48, o próprio Jesus nos ensina. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. É interessante que a didática de Deus, ela é diferente da nossa, daquilo que nós entendemos. E quando Jesus fala assim, você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer servido? Faça ao contrário, sirva. Porque Deus, ele nos exalta. Deus, ele nos ajuda, principalmente nessa caminhada. Eu preciso aprender, porque assim a gente vai chegando a essa maturidade espiritual, que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Será que você consegue entender isso? 1 Coríntios 6,19 fala assim, ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Ó, que tremendo você entender. Esse corpo aqui é a habitação do Espírito Santo. Eu não pertenço a mim, eu tenho dono, eu tenho proprietário. A Bíblia fala que somos propriedades exclusivas do Senhor. Então, se eu quero amadurecer, eu preciso entender que esse corpo aqui é do Senhor. Mas também eu preciso aprender que eu preciso ler, eu preciso meditar
meditar, eu preciso dar atenção à palavra de Deus. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. É tremendo você entender. E porque a Bíblia ainda fala assim: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aprender que eu preciso ter a minha vida pautada na palavra. Agora você quer crescer, mas o que você está meditando na palavra de Deus? Como que eu posso crescer naquilo que eu não conheço? É por isso que Paulo traz essa necessidade. Como que eu vou ter as qualidades do fruto do Espírito Santo se eu não conheço a Cristo profundamente? Eu preciso aprender a ter intimidade com Deus. Olha o que o salmista fala no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. Olha que comparação. O salmista está falando assim: olha, eu não estou me incomodando com as aflições deste século presente. Eu não estou me incomodando em estar passando por um deserto. Mas uma coisa eu te digo, ó Deus, a minha carne te deseja muito. Eu te desejo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Eu quero estar contigo, eu quero essa intimidade contigo. Vamos ver ainda, Salmo 25, verso 14. Olha qual o resultado. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele lhe dará a conhecer a sua aliança. Aí eu falo para você, será que você quer ficar como criança ou você quer crescer espiritualmente? É necessário. Aí a gente vê que o menino é aquele menino que vai pela conversa dos adultos, vai pela conversa daqueles que até enganadores. Nós precisamos sim, nestes últimos tempos, conhecer a palavra. Nós precisamos, nestes últimos tempos que estamos vivendo, com tantas pessoas dando escândalos em relação a Cristo, nós precisamos que em nós seja visto que Cristo é Senhor, que Cristo é soberano, que Cristo é maravilhoso. Temos muito a aprender sobre maturidade espiritual. É muita coisa para a gente ver. Nós não podemos fechar maturidade espiritual, é somente crescer na palavra. Ou maturidade espiritual é somente as qualidades do fruto do Espírito. Uma coisa puxa a outra. E eu preciso de ambas. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. Efésios capítulo 4, verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É um processo, mas é crescimento, não é estagnação, é crescimento. E a gente vê como é tremendo a gente entender isso, como é maravilhoso a gente entender isso, como é importante a gente entender isso, esta relação que tem das nossas atitudes manifestar aquilo que tem dentro de nós. A Bíblia não fala que a boca fala do que o coração está cheio? Então, justamente por sermos conhecedores do Senhor, nós sabemos aquilo que lhe agrada. As minhas atitudes demonstram minha maturidade espiritual. Você quer saber o nível da tua maturidade espiritual? Veja o quanto as tuas atitudes agradam a Deus. As minhas atitudes, elas demonstram. Pois quanto mais carnal é o meu comportamento, mais eu preciso me conscientizar que eu estou precisando crescer, tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, que nós lemos: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. É tudo. Eu preciso crescer espiritualmente naquele que é cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
Quando eu estou crescendo espiritualmente, eu vou entender que eu faço parte do corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça. Eu não sei se a minha função é boca, olho, perna, mas eu sei que eu estou unida num corpo e esse corpo está sendo guiado por Cristo. Ao invés de eu me entristecer com as pessoas, eu vou ajudar as pessoas. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, que precisamos desenvolver as qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. São coisas que as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós estamos crescendo, que antes eu não tinha muito domínio, hoje eu estou tendo um pouco mais. Eu não posso ter o domínio que eu tinha há 10 anos atrás. Agora, eu não posso ser resistente a crescer espiritualmente. Ao contrário, você vai ver quanta coisa você vai aprender buscando e prosseguir em buscar o Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele ajude você a desenvolver as qualidades do fruto do Espírito e também a buscar cada vez mais o conhecimento da sua palavra. Deus te ajude, Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus.